Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para você que está ao vivo no Instagram. Seja bem-vindo para você que está aqui no nosso podcast, no nosso vídeo no YouTube. Todas as segundas-feiras eu gravo um podcast, um vídeo e transmito essa gravação aqui no Instagram. Então seja bem-vindo para você, seja bem-vindo para você que está aqui no podcast. Hoje eu vou falar sobre algumas formas da gente poder ganhar dinheiro quando o mercado financeiro está em baixa, quando o mercado está em crise, como o momento que a gente está vivendo agora. Eu, nas últimas semanas, falei bastante sobre crise, coronavírus, como se comportar durante a crise, financeiramente falando, que atitudes tomar, enfim. Várias coisas falando sobre o momento que a gente está atravessando, sobre um 2020 que a gente está atravessando completamente fora da casinha. E essa semana até teria assunto, né? Porque a coisa está tão complexa, está tão confusa, está tão cheia de novidades a cada dia que passa, que, cara, dá pra gente ficar falando sobre esse assunto muitos e muitos tempos que a gente não fica desatualizado. Não bastasse o corona, não bastasse a crise da saúde, a crise do petróleo, a crise econômica, agora temos crise política dentro do Brasil e tudo isso afeta de maneira estrondosa os ativos brasileiros, as ações, os investimentos, tudo que envolve esse mundo no mercado financeiro. E eu, por a gente estar atravessando um momento como esse, resolvi falar sobre algumas modalidades de investimento que a gente pode fazer, que a gente pode conduzir quando passa por esses momentos de crise, né? Nem tudo é tão ruim em momentos de crise do ponto de vista de investimento, né? Muitas pessoas já com experiência, que já atravessaram outras crises ao longo do caminho, conseguem ganhar dinheiro ou conseguem perder muito pouco ou conseguem ganhar do mercado nesses momentos porque conhecem as ferramentas. E aqui você já sabe, para você que já me acompanha e para você que está acostumado a ver o que eu costumo falar, você sabe que o meu objetivo aqui é dar ferramentas para você, fazer você ter ferramentas para que a sua vida financeira, a sua vida nos investimentos seja mais simples, mais fácil, que você conheça, né? Na verdade, eu quero dar uma caixa de ferramentas para que você consiga usar nos momentos adequados, nos momentos certos, e possa, sei lá, conquistar a sua liberdade financeira, a sua independência financeira, de acordo com aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você espera, porque só você conhece, só você sabe aonde você quer chegar, que objetivos você quer atingir, e o meu papel, o que eu quero fazer aqui é trazer as ferramentas necessárias para você conquistar aquilo que você quiser. Então hoje vamos lá, vamos falar sobre, eu listei aqui, fiz um rascunho rapidinho aqui para a gente poder seguir uma lógica, 7 estratégias para a gente lucrar no mercado financeiro em tempos de crise, tá? Bom, vocês devem estar acompanhando aí desde o início do ano. A gente está passando por um momento de crise financeira, nos mercados globais, não é só no Brasil. E no final do ano passado, particularmente o Brasil, a Bolsa Brasileira estava batendo recordes de investidores entrando, recorde de preço, né? Nunca teve tão alta, enfim, muitas pessoas entrando na Bolsa o ano passado, o que foi bom, mas aí chegou 2020 com tudo isso que já aconteceu, que hoje não vale a pena a gente ficar detalhando, vale explicar, por conta de tempo, enfim, porque o foco hoje é outro. O ano foi completamente atípico, completamente diferente, trouxe uma realidade que muitas pessoas não conheciam ou que conheciam apenas nos livros, na teoria, e isso fez muita gente desesperar, né? Porque acabou de entrar na bolsa, acabou de começar os seus investimentos e de uma hora para outra vem uma crise, vem um tsunami e leva a rentabilidade de todo mundo embora de uma maneira que ninguém esperava. Então, o que eu
o que eu gosto de conversar com clientes, com as pessoas que estão nesse mercado, que já estão há mais tempo, é de que uma das melhores oportunidades para a gente ganhar dinheiro no mercado financeiro no curto prazo é quando o mercado está em baixa, quando o mercado entra em desespero, né? Se o investidor tiver sangue frio e souber aproveitar esses momentos, sem dúvida nenhuma, são momentos assim em que muitas pessoas ganham dinheiro, ou melhoram muito a rentabilidade da sua carteira, melhoram muito os seus investimentos, seja no curto, no médio e no longo prazo, dependendo da estratégia, do perfil que a pessoa tem, né? Então, assim, eu sempre digo que essa crise a gente precisa tirar uma lição dela, a gente precisa sair dessa crise com algo aprendido, né? Não pode simplesmente ser só mais um período em que a gente se lamente, que a gente está em casa, está trabalhando de casa, ou não está trabalhando, ou teve problemas no trabalho, enfim. Não pode ser uma desculpa para a gente não aprender mais, para a gente não melhorar o nosso ferramental financeiro, principalmente. Esse é o meu objetivo aqui especificamente. Então, vamos falar sobre algumas estratégias de como a gente pode fazer isso, tá? Bom, crise. O que acontece numa crise financeira? Bem rapidinho. As pessoas, de uma certa maneira, têm medo, né? Ficam com medo. Medo do quê? Do que elas não sabem, né? A incerteza causa medo, que causa venda massiva de ativos. Então as pessoas não sabem o que vai acontecer, vendem ações. Elas não sabem o que vai acontecer, vendem as suas commodities, saem dos ativos de risco, né? Para ficar com liquidez, que a gente fala, ficar com dinheiro no bolso, para enfrentar algum momento de dificuldade. Então, na crise, a incerteza, essa incerteza se traduz em volatilidade, ou seja, o mercado sobe e desce com muita frequência e com uma magnitude muito grande. E nesses momentos de alta volatilidade, em que o mercado está apontando para baixo, está apontando incerteza, ou seja, crise, que a gente não consegue enxergar o futuro, é aí que surgem bons momentos da gente inserir essas estratégias que eu vou falar para você. A primeira estratégia é a mais simples, é a mais fácil de entender, que é você aproveitar as quedas para comprar pichincha, né? Garimpar ações baratas para você formar uma carteira com boas ações por um preço barato, por um bom preço, para que você lucre com elas no futuro, através de dividendos, distribuição de lucros, juros sobre capital próprio e a própria valorização da ação. Muitas pessoas usam desses artifícios, grandes investidores fazem isso, mantêm um caixa regular, uma liquidez disponível para que quando momentos como esse aparecerem, eles terem dinheiro para poder comprar mais ações. Essa é a mais simples de entender. Por quê? Porque você está acostumado a ver um papel que custa R$10 e de uma hora para outra ele passa a custar 4. Claro que não é tão simples assim. Você vai analisar a empresa, saber se aquilo faz sentido, se a queda é realmente oriunda de uma crise global, se não é nada setorial, ou se não é nada específico na empresa. Mas normalmente, quando a crise vem, todo o mercado cai, todas as ações caem, com raras exceções que às vezes podem estar se aproveitando da crise. Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Suponha que uma empresa, um laboratório farmacêutico tenha a vacina para o coronavírus, por exemplo. O que vai acontecer com essa ação? Essa ação vai explodir, ela vai subir. Por quê? Porque ela é uma empresa que vai lucrar com a crise. De propósito? Não, mas ela, por um acaso, ela tem a solução para um problema mundial, né? Então, aquela empresa vai explodir, então ela vai subir, ela vai na contramão, né? Raras são essas exceções. Existem essas exceções, mas são raras. Via de regra, o mercado inteiro vai cair. Então, você analisa
as melhores empresas, seleciona aquelas empresas que você mais gosta, que fazem mais sentido para a sua estratégia de investimento, para o seu negócio, enfim, para a sua carteira, para os seus objetivos, e aproveita preços mais baratos. Essa é a mais simples de entender, porque a gente, por natureza, como consumidor, como ser humano, a gente gosta de comprar barato, seja lá o que for. Seja uma compra no mercado, seja uma compra de roupa, seja ações. Quanto mais barato tiver, mais a gente gosta. Essa é uma estratégia simples, objetiva, ela tem um perfil de mais longo prazo, porque não necessariamente você vai comprar essas ações no ponto mais barato possível, você não tem certeza exata de quando a crise vai passar, de quando aquelas ações vão voltar a subir. Então, você está mirando uma estratégia mais de longo prazo, ou seja, você tem a consciência de que você pode passar por um momento ainda de dificuldade com aquela carteira e tal, mas você montou a sua carteira de ações e vai lucrar com ela num momento futuro. E também isso é de perfil mais agressivo, né? Mais moderado agressivo. Sempre que eu falar de renda variável, derivativos e tal, isso tem a ver com o perfil mais agressivo, né? Até nas próprias corretoras isso acontece. Essa classificação é feita dessa forma. Outra forma de você ganhar dinheiro na crise, essa é uma forma muito conservadora, pouco usada, mas é uma estratégia, é uma forma, eu não posso desconsiderá-la, apesar de não acreditar que ela seja a melhor forma, mas você simplesmente pode, olha, se você já tem carteira em ações, né, você já está no mercado de ações, ou já está no mercado de renda variável com algum investimento, você pode simplesmente sair fora, vender tudo que você tem, fica fora do mercado e aloca o seu dinheiro na renda fixa enquanto a turbulência não passa. Porque o que acontece? Você está preservando o seu capital ou está realizando um pequeno prejuízo se você tiver time correto para fazer essa saída, e coloca o seu dinheiro num ativo mais seguro, com uma rentabilidade menor, enquanto os ativos derretem. E aí você pode depois, quando achar necessário, pegar aquele dinheiro e recomprar ações mais baratas, e refazer a sua carteira de forma mais barata. Às vezes você até consegue comprar uma quantidade maior de ativos com o mesmo recurso, né? Claro que tudo depende de time. Time é uma coisa muito forte e muito decisiva no mercado financeiro. Não adianta comprar a ação certa na hora errada. Isso pode te custar tempo, pode te custar anos de recuperação, né? Então, mas é uma estratégia, como eu disse aqui, eu não posso deixá-la de fora, eu não posso deixar de falar sobre isso. Outra estratégia que a gente pode fazer em momentos de crise, eu falei aqui de ações em que se beneficiam com o caos, né? Ou papel ou ativos que se beneficiam com o caos, como por exemplo a ação de uma empresa farmacêutica que porventura venha a ter uma vacina contra o coronavírus, por exemplo. Estou falando de um exemplo hipotético. Imagine uma empresa que descubra isso, que lance esse produto, o quão isso vai fazer diferença. Exemplos reais, por exemplo, a Amazon. A Amazon é uma empresa que valorizou na crise. Por quê? Porque as pessoas ficaram dentro de casa e começaram a comprar coisas online. Então, as vendas online aumentaram demais. Então, empresas desse ramo, desse setor, acabaram se beneficiando com a crise. Então, você pode escolher ativos que se defendem daquela crise específica, né? A gente pode ter uma crise financeira em que não haja confinamento, por exemplo, que a razão da crise, como foi, por exemplo, em 2008, não seja uma pandemia, não precise de isolamento social, enfim. A Amazon não ia se favorecer com isso. Por quê? Porque as pessoas naquela crise não tinham dinheiro, então elas não compravam, não compravam no offline, não compravam no online. Então, naquela crise específica, a Amazon não se beneficiou. Nessa especificamente, sim. Então é ficar de olho em ativos que se beneficiam do caos, selecionar esses ativos, investir nesses ativos.
né? A gente chama aí, posso chamar isso aí de ativos de defesa. O ouro, por exemplo, é um ativo de defesa clássico, né? Porque sempre que há uma crise econômica, seja ela por motivos financeiros, por motivos de saúde, seja lá que motivos for, as pessoas, como eu disse no começo, como as pessoas, os investidores, correm para algo de segurança, querem sair dos ativos de risco para ter segurança, muitas pessoas procuram ouro, né? Vão comprar ouro porque ouro é um ativo que dá essa segurança, um ativo real, que as pessoas, né, conseguem guardar em casa, enfim, que é ouro em qualquer lugar, né, tem valor em qualquer lugar, enfim, pode ser um ativo como esse. Então, ficar ligado em ativos dessa natureza, ativos de defesa, ações e empresas que se beneficiam daquela crise especificamente, pode ser uma alternativa. Essa alternativa é uma alternativa que pode te ajudar a ter uma rentabilidade no médio e no curto prazo, né? Porque você vai ganhar com aqueles ativos durante a crise. Enquanto a crise estiver acontecendo, aqueles ativos vão se beneficiar. Depois que a crise passar, pode ser que aquele benefício já deixe de existir. Então, é um investimento mais no curto e médio prazo, de risco mais moderado, né? Mesmo que você invista em ações ou em algum derivativo dessa natureza, dá para a gente considerar aí de moderado para agressivo, ali na escala do moderado virando para o agressivo, né? Outra modalidade que a gente pode chamar assim de modalidade é a estratégia long short, que a gente fala. Long e short, né? Long significa comprado, né? Você está comprado em algum ativo, e short significa que você está vendido em algum ativo, né? Você vai escolher um par de ativos, pode ser 2 ações, pode ser 2 commodities, pode ser 2 moedas, enfim. Pode ser coisas relacionadas entre si, né, uma ação e uma moeda, né, uma empresa que tem uma relação direta com determinada moeda, enfim, pode acontecer. Você vai comprar e vender este par ao mesmo tempo, né, apostando que esse par ele tem uma correlação, ou seja, eles andam correlacionados ao longo do tempo, e por alguma razão esses ativos podem se distanciar ou se aproximar de uma maneira fora da média, e você pode apostar nesse par, a gente chama isso também, pode ser de arbitragem, né? De uma maneira que você ganhe nessa volta de diferença, ou seja, na abertura, ou seja, no fechamento. Então, por exemplo, você pode fazer isso com as ações da mesma empresa, ações preferenciais e ordinárias, por exemplo. Pode ser que por alguma razão, que não cabe aqui a gente ficar divagando, as ações preferenciais de uma empresa subiram mais do que as ações ordinárias dessa empresa. Sei lá, porque estava pagando muito dividendo, seja lá por que for, elas têm uma correlação entre elas, mas de uma hora para outra, uma subiu muito mais do que a outra relativamente. Então, qual é a estratégia? Você vai vender essa ação mais alta, vai comprar essa ação mais baixa, apostando que elas voltem para a diferença, né? Você vai ganhar essa diferença. É uma estratégia moderada para conservadora, porque você está comprado e vendido de repente no mesmo ativo. Isso não te dá grandes riscos, porque se o papel subir demais, você vai ganhar de um lado e perder do outro, quase na mesma proporção, e vice-versa. Se o papel cair, você vai ganhar de um lado e perder do outro, mas o que você está buscando nesse tipo de operação é o spread, que a gente fala, né, que é a diferença entre uma coisa e outra. Muito usado, é uma alternativa muito usada, tem muitos fundos de investimento que trabalham com esse tipo de estratégia, fazem pares diversos de
de papéis, né? Às vezes, papéis de setores diferentes, de setores iguais, papéis que se correlacionam com alguma commodity especificamente, enfim, vários pares desse tipo de papel, desse tipo de ativo fazem sentido a gente trabalhar nesse momento. Uma outra estratégia que é muito usada e que aí, para quem não é habitual do mercado, é um pouquinho mais complexa de entender num primeiro momento, mas é importante saber que existe e com certeza eu vou falar sobre esse assunto numa outra oportunidade, num tópico só sobre este assunto especificamente, que são opções. Apesar de a gente já ter o conceito de opções, meio que a gente já sabe mais ou menos como funciona, sem saber que isso pode ser um investimento, o jeito de se lidar com opções é algo que a gente já conhece em algumas coisas fora do mercado financeiro. Eu ainda vou, se tudo der certo, se nada acontecer de extraordinário aí nessa próxima semana, quem sabe na semana que vem eu não prepare um material e o nosso bate-papo seja especificamente sobre opções. Mas o que é opção? De maneira bem simples, é um derivativo, é um ativo que tem como objeto um outro ativo. Então, uma ação ou uma commodity, uma moeda, alguma coisa é derivado deste produto. Então a Petrobras, por exemplo, uma ação brasileira, tem opções de Petrobras. O que significa isso? Você tem a opção de comprar ou a opção de vender um determinado ativo. Tá? Deixa eu trazer isso um pouco mais para a nossa realidade. A gente tem dois tipos de opções de compra e opções de venda. Eu vou tentar falar para vocês do nosso dia a dia como funciona a teoria de opções, que eu acho que vai dar para vocês entenderem. Opções de compra. Como é que funciona uma opção de compra? Pensa que você está vendendo o seu apartamento, a sua casa. De alguma forma, enfim, você colocou à venda, tá? Colocou lá um preço, 100 mil reais. Você quer vender a sua casa por 100 mil reais. Eu me interessei pela sua casa. Eu falei, olha, eu gostei da sua casa, eu quero comprar, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu não tenho 100 mil reais agora, não quero fazer financiamento. Eu vou ter este dinheiro em junho, por exemplo. Daqui a 6 meses eu vou ter essa grana na mão, mas eu não queria perder o negócio com você, eu quero ter esse apartamento. Como é que a gente pode fazer? Normalmente, qual é o praxe do mercado imobiliário? Eu, que estou interessado, eu posso pagar ao vendedor, pagar ao dono do imóvel um valor X. Fala, olha, eu vou te dar aqui 10 mil reais para que você segure esse apartamento para mim. Você não vai vender ele para mais ninguém, porque ele é meu, ele já é meu. Eu estou pagando para você 10 mil reais para você garantir que esse apartamento é meu. Tá? Isso a gente chama, no mundo financeiro, um prêmio. Você está pagando um prêmio para garantir aquele ativo. O apartamento é o ativo objeto. Né? E aí o vendedor recebe aquele dinheiro e tira os anúncios, para de anunciar o apartamento para vender, porque vocês combinaram que em uma determinada data você vai comprar aquele apartamento. Pois bem, considere que chega no dia que eu e o vendedor combinamos, fala, olha, infelizmente eu não recebi o dinheiro, eu tive um problema e não consegui receber essa grana. O que acontece normalmente? O dinheiro que você já pagou já perdeu. O vendedor fica com aquele dinheiro para ele, porque você comprou um direito. Você comprou um direito de comprar aquele apartamento. Né? Se você tivesse a grana no dia do vencimento, no dia que vocês acordaram, você depositaria aquela grana para o cara te daria o apartamento, ponto final. Você exerceria o seu direito de comprar aquele ativo. Tá? Essa lógica é exatamente a mesma no mercado financeiro. Só que quando a gente fala de ativo, a gente fala de uma ação, de uma commodity, de uma moeda. Então, a ação da Petrobras tem opções de compra. Então, eu posso comprar uma opção de Petrobras para eu me garantir um direito de comprar aquela ação numa determinada data por um determinado preço. Se
naquela data eu quiser comprar, eu vou lá, deposito o dinheiro e pego as ações para mim. Se eu não tiver o dinheiro, eu simplesmente perco aquele prêmio, aquele valor que eu paguei previamente na ação. Tá? Essa é uma opção de compra. Uma opção de venda também é simples da gente entender. Uma opção de venda, eu sempre gosto de dar o exemplo do seguro do carro. Né? O seguro do carro, o que você faz, o que você está fazendo quando contrata um seguro de carro? Você está contratando você está pagando um dinheiro, está pagando um prêmio para uma seguradora, para que a seguradora tenha a obrigação de comprar o seu carro em qualquer estado, independente do estado que ele esteja. Então você está pagando um dinheiro, você está comprando uma opção de venda, ou seja, você está comprando o direito de vender o seu carro para a seguradora, caso ele seja roubado, caso ele seja queimado, caso ele seja batido, caso ele seja explodido, não importa. A seguradora é obrigada a comprar o seu carro, não importa o estado dele, mesmo que ele nem exista mais, por exemplo, se ele for roubado, né, a seguradora é obrigada. Ou seja, ela vai, se qualquer sinistro acontecer, ela vai pegar o dinheiro, o valor daquele carro e vai depositar na sua conta. Né? Se nada acontecer com o seu carro em um ano, o que acontece? Você perdeu aquele dinheiro que você pagou, né, aquele prêmio que você pagou para a seguradora, você perdeu, você não tem como recuperar mais aquilo, e você faz um novo seguro, você renova o seu seguro por mais um ano. Essa é uma opção de venda. Então, apesar do assunto não ser especificamente opção, não dá para eu explicar essa modalidade sem dar essa palhinha antes, tá? Tem bastante coisa aí no meio, mas eu queria que vocês entendessem o básico. Como é que a gente pode ganhar dinheiro no mercado de queda com opções? Você pode comprar uma opção de venda, né? Que no mercado a gente chama de put, P-U-T. Você compra uma put, compra uma opção de venda de um ativo. Pode ser uma ação, pode ser um fundo de índice, um iShare, por exemplo. A gente tem alguns na bolsa aqui no Brasil, mas, por exemplo, o BOVA11. Você pode comprar uma put de BOVA11. E qual é o raciocínio dessa operação? Quando você está comprando uma opção de venda, você está dizendo assim, olha, eu quero vender este ativo numa determinada data futura. Eu não quero vender agora, eu quero vender ele numa determinada data futura. E para ter este direito, eu vou pagar X reais por esse direito. Então eu vou lá, compro esse direito e aguardo. Né? Suponha que você comprou esse direito e as suas ações estavam valendo 100 reais. Tá? Você comprou um direito de comprar de vender essas ações a 100 reais. Quando chegar a data que você acordou, sei lá, mês que vem, por exemplo, naquela data as ações caíram, né, porque nós estamos em crise, né, o racional dessa operação o mercado está em crise, o mercado está em queda, então eu vou apostar na queda do mercado, ou seja, quanto mais o mercado cair, melhor vai ser para a minha operação. Tá? Então entende isso. Chegou lá no dia do vencimento, aquela ação não estava valendo mais 100 reais. Ela caiu para 80 reais. Mas o que acontece? Eu comprei um direito de vender aquela ação a 100 reais. Então eu vou lá e digo assim, olha, eu quero exercer o meu direito de vender essa ação aqui da Petrobras, por exemplo, a 100 reais. Como você tem esse direito, você vai lá, exerce, vai receber o valor financeiro equivalente às ações valendo 100 reais, e o mercado está valendo 80. Então só aí você já ganhou uma diferença de 20 reais. Né? Então, o racional desse tipo de operação é justamente esse: apostar na queda de uma ação. Você pode, de repente, fazer uma trava de baixa, que aí essa eu não vou explicar, mas não porque
eu acho que não cabe a gente falar sobre a trava de baixa aqui, porque ela envolve mais de uma opção, compra uma, vende a outra, enfim, uma mais alta, uma mais barata, para poder você ganhar com o mercado ficando de lado ou o mercado caindo, né? Mas é uma opção também que a gente pode montar nesse tipo de estratégia com esses derivativos. Outra maneira de se operar com opções para quem já tem uma carteira de ações. Vamos supor que você tenha lá 5, 6 papéis na sua carteira. Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale, enfim, você tem lá alguns papéis na sua carteira e você começou a perceber, está vendo que o mercado começou a cair e você quer, de repente, defender essa carteira, né? O que seria defender a carteira? Tomar alguma atitude em que, quando o mercado cair, as suas ações não caiam na mesma proporção ou até nem caiam, fiquem paradas. Ou seja, enquanto o mercado está caindo, você está no zero ali. Então você concorda que mesmo estando no zero com o mercado caindo, você está ganhando do mercado, né? Você está perdendo nada de dinheiro no momento de queda. Isso a gente chama também de proteção, chama de hedge, né? Proteção de carteira, proteção de ativo. Como é que a gente faz isso? Você tem, vamos usar sempre, eu gosto sempre de usar Petrobras como referência, porque todo mundo conhece Petrobras, enfim, é uma ação famosa, vamos chamar assim. Você tem ações da Petrobras na sua carteira, 1000 ações. Tá? O que você pode fazer? Você pode ir no mercado e lançar opções de compra dessa empresa. O que isso significa? Lembra que você pode comprar opções de compra, mas você também pode vender opções de compra. O que isso significa? Você vai receber um valor do mercado, você vai receber um valor para assumir uma obrigação de venda. Ou seja, numa determinada data, você vai assumir uma obrigação de vender aqueles papéis que você já tem. Você tem 1000 papéis na carteira. Você está assumindo a obrigação de vender esses 1000 papéis a um determinado preço. E para assumir essa obrigação, como você está assumindo um risco, né, você recebe um valor por isso. Né? Como você está assumindo um risco, você está recebendo algo. Recebeu esse dinheiro. O que acontece? Quando você recebe esse dinheiro, você concorda que o preço de custo da sua Petrobras diminuiu, né? Porque suponha que você comprou a Petrobras a R$100 e recebeu R$10 para poder assumir o direito de vender ela a um determinado preço. Quando você recebeu R$10, esse financeiro você pode abater do preço de custo. Então é como se você tivesse comprado essas ações da Petrobras a 90, por exemplo. Né? E qual é o racional e qual é a lógica dessa operação? Você faz esse tipo de operação torcendo para que o mercado caia, né, ou que ele fique de lado. Por quê? Porque se isso acontecer, você não vai precisar vender as suas ações. Você vai ficar com aquele valor do prêmio que você recebeu inteiro para você. Né? E aí, na data que você combinou isso, se aquelas opções viraram pó, que a gente fala, você pode fazer um novo lançamento para uma outra data. Venceu aquela operação? Faz de novo, recebe mais um valor. Se você receber mais R$10, aquele custo de aquisição do seu papel, da sua Petrobras, vai diminuir mais um pouquinho. E o mercado está caindo e você está pegando um prêmio, está pegando um valor financeiro do mercado e está te ajudando a acompanhar um pouco a queda do mercado. A Petrobras, antes da crise, estava a 100, agora ela está a 80, mas você já recebeu 20 do mercado. Então, você está ali mais ou menos no 0 a 0. Essa proporção não é exata, né? Não quer dizer que você vai conseguir defender toda a queda, mas você consegue fazer uma boa defesa de carteira com esse tipo de ações e com esse tipo de estratégia, se você já tiver ações na sua carteira. Tá? Outra estratégia, agora saindo aqui das ações, outra estratégia muito, muito usada, tanto para quem já tem carteira quanto para quem não tem, é a venda de índice Bovespa, por exemplo. Né? Para quem já tem carteira, né, para quem já tem ações na sua carteira investidas,
o que você pode fazer? Bom, eu não tenho dinheiro para comprar as pichinchas, né? O meu caixa não está tão alto, então eu não consigo comprar novas ações. Ao mesmo tempo, eu não quero me desfazer dessas ações, eu não quero vender, eu não quero assumir prejuízo. O que eu posso fazer? Eu posso vender mini índice ou vender índice grande, depende do tamanho da sua posição, depende da sua, enfim, da sua disponibilidade e da sua intenção. A gente tem mais um derivativo na bolsa que é o mini índice, que é um ativo que tem como base o índice Bovespa. A gente está acostumado, isso é uma coisa muito recorrente, clientes, muitas pessoas não conseguem às vezes entender a primeiro momento, em que a gente tem duas formas de ganhar dinheiro na compra e na venda de qualquer coisa, né, no mercado de ações ou em qualquer lugar. Você pode comprar barato e vender caro, né? Então você comprou, você comprou uma casa que comprou e pagou 100 mil reais nessa casa. Um ano depois você vendeu essa casa por 200 mil reais. Você comprou por 100, vendeu por 200, lucrou 100, certo? Outra forma de ganhar dinheiro é fazendo a primeira operação à venda. Você pode, por exemplo, suponha que você já tenha essa casa, vendeu ela por 200 mil reais, botou 200 mil reais na conta, e por alguma razão, um ano depois, você se arrependeu de vender, o cara se arrependeu de comprar, ele quer se desfazer da casa de qualquer maneira, e você vai lá e recompra a sua própria casa que você vendeu um ano atrás por 150 mil reais. Você vendeu por 200 e pagou 150. Você concorda que você lucrou 50? Né? Você continuou com a mesma casa e ficou com mais 50 mil na conta. Então você lucrou com uma operação. Então é possível a gente começar uma operação no mercado financeiro a partir da venda. Você pode vender alguma coisa primeiro, esperando que ela caia de preço, que ela diminua de preço, para depois você recomprar mais barato e ficar com esse lucro. Então, no mercado de ações, no mercado de venda de índice, é exatamente isso que a gente vai fazer. Se você tem carteira, essa venda de índice enquanto a sua carteira está derretendo, está caindo de preço, o seu índice que você está vendendo, que você vendeu, também está caindo de preço. Só que essa queda está te beneficiando financeiramente. Você está ganhando dinheiro, porque você vendeu a 100, por exemplo, e o mercado está caindo, você está ganhando. Então você vai fazer a conta proporcional. Minha carteira tem um valor de, 300 mil reais. Então eu vou vender mais ou menos o equivalente a 300 mil reais no índice, para que a queda no mini índice ou no índice compense a queda que eu estou tendo aqui na carteira. Você vai fazendo um caixa, vai fazendo um financeiro enquanto as suas ações estão caindo. O que você pode fazer? O mercado parou de cair, a crise está diminuindo. Você pode pegar esse caixa e aproveitar e comprar mais ações na sua carteira, baixar o preço de custo da sua carteira, você volta para o mercado comprado, né, aumenta a sua posição, compra mais ações, e aí, numa estratégia de longo prazo, você vai acabar lucrando, né? Então essa é uma outra forma da gente fazer, da gente ganhar dinheiro com o mercado em baixa. E a última operação, a última estratégia que eu listei aqui, para ganhar com o mercado em crise, mercado em baixa, enfim, seja lá como a gente queira chamar, é aluguel de ações, né? Você pode alugar uma coisa que não é sua e vender. O mercado financeiro, cara, eu acho massa, eu gosto do mercado porque tem muitas coisas bacanas, tem muitas ferramentas legais, tem muitas coisas que dá para combinar entre si. Eu estou falando aqui o básico para vocês, mas imagina só. Imagina que você tenha, não, eu vou dar o exemplo mesmo com ações. Você tem 1000 ações da Petrobras na sua carteira, tá? E você não quer vender essas ações, você não quer ou não pode vender essas ações. O que eu posso fazer? Eu posso chegar para você e falar: fulano, é o seguinte, você tem 1000 ações da Petrobras aí, não tem? O que você acha de você
me emprestar esses papéis, alugar esses papéis para mim, tá? Eu assumo um compromisso com você de devolver os 1.000 papéis para você numa data X, e por isso eu vou te pagar um aluguel, vou te pagar um juros por este aluguel. Você me entrega os papéis, eu te pago os juros, eu te pago o aluguel, e eu recebo esse papel na minha carteira. O que eu posso fazer? Eu posso vender estes papéis, né? Eu vou vender ele no mercado, vou vender eles a R$100, que é o exemplo que a gente está usando aqui. Petrobras não custa R$100 não, tá? É só para exemplo didático. Eu vendo a Petrobras a R$100 na expectativa que o mercado vai cair. Por quê? Porque eu quero recomprar esses mesmos papéis a R$50, a R$80, enfim, eu quero comprar mais baixo. Por quê? Porque suponha que eu vendi 1.000 ações a R$100. Eu vou ter lá na minha carteira, sei lá, 10 mil no meu financeiro, sei lá, R$100 mil. A hora que eu for recomprar essas ações, se ela tiver 80, eu vou ter lá R$80 mil. Eu vou pagar, eu recebi 100, vou gastar 80 para recomprar essas ações, para devolver para o dono, e a diferença fica para mim. Os R$20 ficam para mim, né? Então, é uma estratégia tanto para quem quer ganhar dinheiro na baixa, quanto para quem tem o papel perder menos. Então, imagina que se o mercado está caindo, você não pode vender as suas Petrobras, você aluga elas e recebe um juros em troca disso. Você está remunerando o seu papel além do mercado, né? Você está recebendo dinheiro de alguém para poder emprestar esse papel para alguém. São operações totalmente seguras, garantidas pela Bolsa. Você não corre o risco do cara que você emprestou as ações não te devolver. Se ele não te devolver, se por alguma razão o cara der calote, a Bolsa garante a operação, tá? Não tem risco nenhum para quem está emprestando. Então é uma outra forma da gente poder ganhar dinheiro no mercado de baixa, tá? Eu sei que nesse primeiro momento pode parecer complexo, principalmente para quem nunca investiu, para quem nunca esteve no mercado financeiro, nunca comprou uma ação. Eu sei que parece uma sopa de letrinha, parece complexo, parece difícil, mas parece mais difícil do que realmente é na prática. É mais simples na prática do que na teoria. Eu posso garantir isso para vocês. 5 minutos de conversa, 5 minutos ali a gente mostrando, desenhando, entendendo a lógica de cada tipo de operação, eu tenho certeza que faz sentido para quem está aprendendo. Então, a ideia aqui hoje é você ter essa noção, saber que existem esse tipo de operação, saber que isso é possível, saber que em momentos de baixa, em momentos de mercado de queda, pode ser uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. Eu conheço algumas pessoas, alguns players de mercado que multiplicaram o seu patrimônio nessa época, nesse período, porque vinham já de tempos passados, já passaram por crises, né, anteriores, e tiraram uma lição disso, né? Então, não deixe que a crise abale você no mundo dos investimentos, né? Aprenda. Não dá para saber agora, no momento que a gente está, para que lado a gente vai, né? A economia parece que quer começar, né? Alguns países reabrindo, saindo, flexibilizando o isolamento, principalmente lá na Europa, que a pandemia começou primeiro na Ásia e na Europa. Então, essa galera está começando a sair do buraco. Não dá para saber se essa saída vai provocar um novo surto, isso é uma incógnita, né? Mas nesse momento há uma certa, começa a se ver um pouco de flexibilização. Se realmente começar a acontecer, o mercado começa a voltar ao normal. É claro que a gente tem também a questão interna, questão política, questão econômica, questão fiscal, questão cambial, tudo aqui internamente também influencia. Então não dá para dizer para você, olha, acabou a crise,
esse é importante eu dizer que essas operações, essas estratégias que eu mostrei para vocês, não é nenhum tipo de recomendação. Isso aqui é um manual, isso aqui vale para qualquer crise. Para a crise de agora, para a crise de 2008, para a crise de 2030, para a crise que vier para frente, esse tipo de operação vai te ajudar na queda. E outras que podem aparecer no meio do caminho, aí, que a gente nem saiba que exista ainda. Então isso aqui é um manual, é um indicativo de que ferramentas você pode usar em períodos de crise financeira, crises de mercado. Tá? Eu espero que tenha feito sentido, apesar de um pouco da complexidade do assunto. A gente vai mesclando ao longo do tempo aqui assuntos mais básicos, assuntos mais complexos, né? Porque também nem só de básico vive o investidor, a gente precisa também conhecer coisas mais avançadas. Se você tem dúvida, se você que está no Instagram tem dúvida, me chama no direct, manda sua dúvida que eu respondo todo mundo. Para você que está no podcast, aqui no vídeo, deixa seu comentário ou vai lá no meu Instagram, manda direct, respondo todas as pessoas, todas as mensagens que chegam, eu respondo pessoalmente. Então, se você quiser entrar no meu canal do Telegram, aqui aqui embaixo ou no link da bio, você vai encontrar o link lá. Eu estou reativando meu Telegram. Eu coloco informações, notícias, enfim, bato um papo um pouco mais direto sobre o mundo dos investimentos, mercado financeiro, sacadas de finanças pessoais, enfim. E é isso. Se você tiver algum tema, se você tiver algo para contribuir, para sugerir, para criticar, fique à vontade. Estou aqui à disposição. Manda aí direct. Eu quero interagir com você. Toda segunda-feira a gente está aqui gravando esse podcast. O podcast vai para o ar na quarta. A live aqui fica no ar durante 24 horas e depois esse vídeo sobe para o YouTube também, se você quiser assistir depois com mais calma, tá bom? Obrigado pela companhia, obrigado por estar aqui comigo no dia de hoje. Uma ótima semana para você e até a semana que vem com mais algum assunto que eu ainda não sei o que é. Se tudo correr bem, se nada acontecer aí no meio do caminho, a gente fala sobre opções, a não ser que algo extraordinário aí passe na frente, a gente resolva falar sobre outro assunto, tá bom? Grande abraço para vocês, ótima semana e até semana que vem.